Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Abre o teu coração agora, porque Deus vai falar contigo através da vida de um santo que talvez muitos não conheçam profundamente, mas cuja história grita ao céu, cuja fidelidade ecoa na eternidade e cujo testemunho é um soco espiritual para esta geração cansada, distraída e muitas vezes morna na fé. Hoje nós falamos de São Germânico, um homem comum, mas cheio de um Deus extraordinário. Um cristão que decidiu levar o Evangelho até as últimas consequências, custasse o que custasse, doa a quem doer, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra ele. Porque, meu irmão, minha irmã, a santidade não nasce no conforto. A santidade nasce na decisão. Nasce quando alguém olha para a própria vida e diz: eu não vou negociar a minha fé, eu não vou trair o meu Senhor. Eu não vou vender a minha alma por aplausos, por segurança, por aceitação, por medo. E foi isso que São Germânico fez. Em um tempo de perseguições, em um tempo em que ser cristão não era moda, não dava likes, não trazia status, mas trazia risco, dor, humilhação e muitas vezes a própria morte. Ele permaneceu de pé. Talvez tu estejas vivendo um tempo em que a tua fé está sendo testada. Talvez não com leões, não com prisões, não com tribunais romanos, mas com o cansaço, com as decepções, com as contas, com a solidão, com a doença, com a traição, com o silêncio de Deus que às vezes parece tão pesado. E tu te perguntas: será que vale a pena continuar? E hoje Deus te responde através de São Germânico. Vale a pena até o último suspiro. Vale a pena até a última gota de sangue. Vale a pena até quando ninguém mais entende, porque quem permanece em Deus nunca perde, ainda que aos olhos do mundo pareça derrotado. São Germânico viveu em um tempo em que o Império Romano exigia que todos reconhecessem o imperador como divino. Um tempo em que a fé cristã era vista como ameaça, como rebeldia, como crime. E ele, como tantos outros irmãos e irmãs da igreja primitiva, teve que escolher: ou negar Cristo para salvar a própria vida, ou permanecer fiel e enfrentar as consequências. E olha que escolha dura, meu irmão, porque quando a perseguição chega, ela não vem só com ameaça, ela vem com tortura, ela vem com medo, ela vem com pressão psicológica, ela vem com promessas falsas de liberdade se tu desistires da tua fé. Mas Germânico não era um homem de duas palavras. Ele não era cristão de domingo, não era cristão de aparência, não era cristão de conveniência. Ele era cristão de alma, de convicção, de entrega total. Ele sabia que Jesus não tinha dado metade da vida por ele. Jesus deu tudo. E por isso, Germânico também estava disposto a dar tudo. E aqui eu preciso falar contigo. Porque nós vivemos numa geração que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Quer o milagre, mas não quer a cruz. Quer a promessa, mas não quer a renúncia. Quer o céu, mas não quer mudar de vida. E São Germânico nos lembra que seguir Jesus não é um contrato de conforto. É uma aliança de fidelidade. Quando ele foi levado diante das autoridades, tentaram convencê-lo, tentaram confundi-lo, tentaram intimidá-lo. Basta oferecer um pequeno sacrifício ao imperador. Basta uma palavra, basta fingir. Ninguém vai saber. Quantas vezes o mundo também nos diz isso? Relaxa, não precisa levar a fé tão a sério. Deus entende, todo mundo faz. É só uma vez. É só um pequeno desvio. Mas o problema, meu irmão, é que quem começa a negociar pequenas coisas, daqui a pouco está negociando a própria alma. Germânico não negociou. Ele declarou com firmeza que era cristão e que somente Jesus Cristo era Senhor da sua vida. E isso não era apenas um discurso bonito. Era uma sentença de morte. E mesmo assim, ele não recuou. E aqui está algo poderoso. Dizem os relatos antigos que quando ele foi condenado às feras no anfiteatro, ele não entrou em desespero, não implorou pela vida, não amaldiçoou Deus. Pelo contrário, ele caminhou com serenidade, com uma paz que não vinha deste mundo, com uma certeza
que só quem confia totalmente em Deus pode ter. Porque quando a fé é verdadeira, o medo não domina, a esperança sustenta. E quando os animais foram soltos, quando a morte veio ao encontro dele, Germânico não fugiu. Ele se entregou, não como alguém derrotado, mas como alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Porque quem vive em Deus não morre, apenas atravessa. Meu irmão, minha irmã, que fé é essa? Que coragem é essa? Que amor é esse? Isso não nasce do nada. Isso nasce de uma vida de oração, de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida alimentada pela palavra, de uma vida moldada pelo Espírito Santo. E talvez tu estejas pensando: ah, mas ele era santo, eu sou fraco, eu erro, eu caio. Sim, ele era santo. Mas antes disso, ele era humano. Ele também teve medos, dúvidas, lutas internas, tentações. A diferença é que ele decidiu, todos os dias, escolher Deus acima de si mesmo. Santidade não é ausência de batalha. Santidade é vitória na fidelidade, mesmo em meio à batalha. São Germânico não ficou famoso em vida. Não teve monumentos, não teve homenagens públicas, não teve reconhecimento social. Mas teve algo muito maior. Teve o céu aberto esperando por ele. E isso nos ensina algo profundo. O aplauso do mundo é passageiro, mas o abraço de Deus é eterno. Quantas pessoas hoje vivem escravas da opinião dos outros? Fazem de tudo para serem aceitas, para serem admiradas, para não serem rejeitadas. E acabam traindo valores, traindo princípios, traindo a própria fé. Germânico nos diz com a própria vida: é melhor perder tudo neste mundo do que perder a eternidade. E eu preciso te dizer isso com amor, mas também com verdade. A fé que não resiste à pressão do mundo precisa ser fortalecida. A fé que se dobra diante do pecado precisa ser curada. A fé que se esconde por medo precisa ser reacendida. Porque, meu irmão, minha irmã, nós não sabemos que tipo de perseguição pode vir. Talvez não com espadas e feras, mas com leis injustas, com ridicularização, com exclusão, com ataques à família, à moral, à verdade. E se hoje a nossa fé já vacila diante de pequenas dificuldades, como vamos permanecer firmes quando a tempestade for maior? São Germânico nos chama a uma fé madura, a uma fé corajosa, a uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis para continuar crendo. Ele nos lembra que a cruz não é sinal de abandono, mas de configuração com Cristo. Jesus também foi rejeitado, humilhado, condenado injustamente. E foi exatamente ali que a salvação do mundo aconteceu. Quantas vezes nós olhamos para a nossa dor e perguntamos: onde está Deus? E Deus responde: eu estou contigo no meio da dor, transformando isso em caminho de glória. A história de São Germânico não é apenas uma história antiga. É um espelho para a nossa vida hoje. Quantas arenas modernas nós enfrentamos? A arena da família em crise, a arena do casamento ferido, a arena dos vícios, da depressão, da ansiedade, da solidão, da falta de sentido. E ali, no meio dessa luta, Deus também nos chama a não desistir, a não renegar a fé, a não soltar a mão dele. Talvez o teu martírio hoje seja levantar todos os dias e continuar lutando. Talvez seja perdoar quem te feriu. Talvez seja permanecer fiel mesmo quando ninguém reconhece. Talvez seja educar os filhos na fé em um mundo que tenta desconstruir tudo. Talvez seja continuar acreditando mesmo quando a resposta não vem no tempo que tu esperavas. E Deus vê, Deus honra, Deus sustenta. Tu não sabes quantas pessoas estão sendo alcançadas pela tua perseverança. Tu não sabes quantos estão observando a tua forma de sofrer com fé, de lutar com dignidade, de continuar acreditando mesmo machucado. A tua história também pode estar fortalecendo alguém, mesmo que tu não percebas. São Germânico não pregou em praças, não escreveu livros, não fundou comunidades, mas pregou com a própria vida. E às vezes, o sermão mais poderoso não sai da boca. Sai da maneira como nós enfrentamos a cruz. Meu irmão, minha irmã, não tenhas medo de ser fiel.
Não tenhas medo de nadar contra a corrente. Não tenhas medo de dizer não ao pecado. Não tenhas medo de defender a tua fé. Não tenhas medo de escolher Deus, mesmo que isso te custe popularidade, conforto, facilidades, porque no final da vida não será a conta bancária que vai nos abraçar. Não será o número de seguidores. Não serão os elogios. Será o olhar de Cristo dizendo: vem, servo bom e fiel. E é isso que eu quero para ti. É isso que Deus quer para ti. Não apenas que tu sobrevivas neste mundo, mas que tu venças espiritualmente. Que tu chegue ao céu com a alma inteira, com a fé guardada, com o amor preservado. São Germânico nos lembra que a fé verdadeira não é apenas para os dias bons, é principalmente para os dias difíceis. É quando tudo desmorona que se vê quem realmente confiamos. Se hoje a tua fé está fraca, pede a Deus agora: Senhor, aumenta a minha fé. Se hoje tu estás desanimado, diz: Senhor, renova as minhas forças. Se hoje tu estás com medo, diz: Senhor, segura na minha mão. Porque o mesmo Deus que sustentou o Germânico diante da morte é o mesmo Deus que te sustenta diante das tuas batalhas. Ele não mudou. O amor dele não diminuiu. O poder dele não enfraqueceu. A fidelidade dele não falha. E eu termino esta pregação dizendo algo que precisa entrar no teu coração. Tu não estás sozinho na tua luta. O céu luta contigo. A igreja reza contigo. Os santos caminham contigo. E Deus nunca abandona os que permanecem. Que São Germânico interceda por ti, para que tu tenhas coragem quando vier o medo, fé quando vier a dúvida, esperança quando vier o desânimo e perseverança até o fim. Permanece firme, permanece em Deus, permanece na fé. Porque aquele que permanece em Cristo, mesmo que morra, viverá e viverá para sempre. Amém. Amado e glorioso São Germânico, mártir fiel e testemunha ardente do amor de Cristo, hoje me coloco diante de Deus pela tua intercessão, com o coração aberto, humilde e sedento de esperança. Tu que enfrentaste a morte com serenidade, que não negaste o Senhor mesmo quando o medo, a dor e a injustiça tentavam silenciar a tua fé, escuta agora a súplica de quem caminha entre lutas, fraquezas e incertezas, mas deseja permanecer firme no caminho da verdade. Olha para mim, São Germânico, e apresenta-me diante do trono da misericórdia, para que eu seja fortalecido, renovado e conduzido pela graça que vem do alto. Tu que foste jovem, frágil aos olhos do mundo, mas imenso na coragem que nasce da fé, ensina-me a confiar em Deus quando tudo parece contrário, quando as forças humanas se esgotam e a alma se sente cansada. Ensina-me que a verdadeira vitória não está em fugir da cruz, mas em abraçá-la com amor, sabendo que depois da noite sempre vem a ressurreição. Que eu aprenda contigo a dizer sim a Deus, mesmo quando não compreendo os caminhos que Ele escolhe para mim. São Germânico, servo fiel de Cristo, que não se deixou vencer pelo ódio, pela violência, nem pela ameaça, coloca no meu coração um amor que não se rende, uma fé que não se apaga, uma esperança que não se quebra. Que eu não me deixe dominar pelo desânimo, pela tristeza, nem pela sensação de abandono. Que eu recorde, em cada momento de fraqueza, que Deus caminha comigo, que Ele não abandona os que confiam em seu nome, que Ele transforma lágrimas em sementes de vida nova. Intercede por mim, São Germânico, para que eu tenha coragem de testemunhar minha fé, não apenas com palavras, mas com atitudes, com escolhas, com fidelidade no dia a dia. Que eu seja luz onde há escuridão, paz onde há conflito, perdão onde há feridas, e esperança onde reina o desespero. Que eu não tenha vergonha de ser de Cristo. Que eu não negocie meus valores por medo de rejeição. Que eu não me cale quando for chamado a defender o bem, a verdade e a justiça. Tu que enfrentaste a morte confiando plenamente no Senhor, ensina-me a confiar também quando enfrento doenças, dificuldades financeiras, problemas familiares, conflitos interiores e dores que parecem não ter fim.
Coloca em minhas mãos a força do Espírito Santo para que eu não desista, para que eu continue caminhando, mesmo quando meus passos são lentos e minhas forças parecem pequenas. Que eu não me sinta sozinho, pois sei que o céu inteiro intercede por mim e que Deus jamais fecha os ouvidos ao clamor dos seus filhos. São Germânico, amigo de Deus, leva até ele os nomes e as dores que agora carrego em silêncio no meu coração. Tu conheces minhas preocupações, meus medos, minhas angústias e também os meus sonhos. Apresenta tudo isso ao Senhor, para que Ele, segundo sua santa vontade, derrame sobre mim a paz que acalma, a luz que orienta e a graça que sustenta. Que eu aprenda a esperar no tempo de Deus, sem desespero, sem revolta, sem perder a confiança. Peço-te, São Germânico, que intercedas por minha família, por aqueles que amo, por aqueles que caminham comigo e também por aqueles que se afastaram, que estão feridos, desanimados ou distantes da fé. Que o amor de Deus alcance cada coração, cure cada ferida, restaure cada relacionamento e traga de volta a alegria que muitas vezes se perde nas lutas da vida. Que em nossos lares reine a paz, o respeito, a paciência e o perdão, para que sejamos verdadeiramente um reflexo do amor de Cristo no mundo. Concede-me, São Germânico, a graça de viver com pureza de coração, de fugir do pecado, de buscar a santidade nas pequenas coisas, nos gestos simples, na fidelidade cotidiana. Que eu não adie minha conversão, que eu não brinque com a graça, que eu leve a sério o chamado que Deus faz à minha vida, que eu aprenda a escolher o que agrada a Deus, mesmo quando isso exige renúncia, esforço e sacrifício. Tu que foste fiel até o fim, ajuda-me a ser fiel também, a não desistir quando a caminhada se torna pesada, a não voltar atrás quando já dei passos na direção do bem. Que eu confie que Deus transforma até as quedas em oportunidades de recomeço, que sua misericórdia é maior do que minhas fraquezas e que seu amor é mais forte do que qualquer erro que eu tenha cometido. São Germânico, testemunha da vitória de Cristo sobre a morte, renova em mim a certeza da vida eterna. Que eu não viva apenas para este mundo, mas que eu tenha sempre os olhos voltados para o céu, lembrando que fomos criados para algo muito maior, para a comunhão eterna com Deus. Que essa esperança me ajude a enfrentar as dificuldades com mais serenidade, a relativizar os problemas, a não me deixar dominar pelo medo do futuro. Peço-te também, São Germânico, que intercedas por todos os que sofrem perseguição, violência, injustiça e abandono por causa da fé. Que eles sejam fortalecidos, consolados e protegidos pelo amor de Deus. Que o testemunho deles, assim como o teu, continue a ser semente de conversão, de fé e de esperança para um mundo que tantas vezes se esquece de Deus. Coloca em meu coração um amor profundo pela oração, pela palavra de Deus e pelos sacramentos, para que eu nunca me afaste da fonte da graça. Que eu encontre na Eucaristia a força para continuar, na confissão a misericórdia que me levanta, e na oração o refúgio onde minha alma descansa. Que eu aprenda a confiar menos em mim mesmo e mais na ação poderosa de Deus em minha vida. São Germânico intercede para que eu tenha um coração humilde, capaz de reconhecer meus limites e de pedir ajuda quando necessário. Que eu não me feche no orgulho, que eu não rejeite os conselhos, que eu saiba escutar a voz de Deus, que muitas vezes fala através das pessoas e das situações. Que eu seja dócil à vontade divina, mesmo quando ela me conduz por caminhos que eu não escolheria por conta própria. Acompanha-me, São Germânico, nos momentos de decisão, quando preciso escolher entre o caminho fácil e o caminho certo. Que eu tenha clareza para discernir, força para agir e paz para aceitar as consequências das escolhas feitas por amor a Deus. Que eu não me deixe seduzir pelas promessas vazias do mundo, mas que busque aquilo que realmente preenche a alma e conduz à verdadeira felicidade. Peço-te, com humildade e confiança, que me ajudes a crescer na caridade, a amar mais, a julgar menos, a servir com alegria e a perdoar sem guardar rancor. Que eu não me canse de fazer o bem, mesmo quando não sou reconhecido, mesmo quando não recebo retorno, mesmo quando sou incompreendido.
Que eu lembre que cada gesto de amor, por menor que pareça, tem valor eterno diante de Deus. São Germânico, apresenta-me a Jesus para que ele me transforme, me cure, me liberte de tudo o que me afasta da luz. Que ele seja o centro da minha vida, o sentido das minhas escolhas, a força dos meus dias e a esperança das minhas noites. Que eu possa dizer, como tu disseste com a própria vida, que nada é mais importante do que permanecer fiel ao amor de Deus. Por fim, amado São Germânico, confio-me inteiramente à tua intercessão. Caminha comigo, protege-me, fortalece-me e ajuda-me a chegar, um dia, à alegria eterna, onde não há mais dor, nem lágrimas, nem medo, mas apenas a paz infinita do amor de Deus. Que eu persevere até o fim, que eu guarde a fé, que eu viva no amor e que um dia eu possa, pela misericórdia divina, unir-me a ti e a todos os santos na glória do céu. Amém.